Algumas pessoas entendem que idolatria é somente adorar a imagens ou estátuas. Porém, idolatria é muito mais do que isso, vai muito mais além do que adorar imagens e estátuas. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Talvez você seja um idólatra e não saiba disso. Para entender um pouco mais sobre essa história de idolatria, em Êxodo, capítulo 32, relata a história de Moisés, Arão e o povo de Deus. Moisés subiu no monte para receber de Deus as tábuas dos 10 mandamentos. E quando ele desce do monte e vê aquele povo todo reunido, ele se depara com uma situação muito abominável, aonde as pessoas estavam adorando a um bezerro de ouro que foi eles mesmos que fizeram. Aquele povo deixou simplesmente o Deus Altíssimo e começou a adorar o bezerro de ouro que foi feito pelas mãos deles mesmos. E com isso nós precisamos entender que em nossa vida também existe alguns tipos de bezerros de ouro que pode simplesmente tirar o lugar de Deus em nossas vidas. E quando isso acontece, se torna um tipo de idolatria. Depois desse contexto referente à idolatria, agora nós vamos falar sobre os 5 bezerros de ouro dos dias atuais. Será que você está sendo uma pessoa idólatra e talvez não saiba disso? E a primeira coisa que nós vamos falar é sobre as redes sociais. Nós precisamos entender algo muito importante. De maneira nenhuma você deve deixar de lado o seu momento devocional, o seu momento de oração e de leitura da palavra de Deus para ficar o dia inteiro nas redes sociais. E isso vale para o YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok e tantas outras redes sociais que pode sim esfriar a sua vida espiritual. Será que você está usando as redes sociais para anunciar as boas novas e proclamar o Evangelho de Cristo Jesus? Se então você não está fazendo isso, tome muito cuidado, porque as redes sociais pode ser um tipo de bezerro de ouro em sua vida. Então tudo aquilo que preenche, aquilo que era para ser preenchido por Deus, então você está cometendo um tipo de idolatria. Sendo assim, que as redes sociais não seja um Deus para você, que apenas o Deus Altíssimo seja o Deus único em sua vida. Então tome muito cuidado, porque isso pode ser um tipo de bezerro de ouro em sua vida. Não é proibido você usar as redes sociais, mas tenha temperança, tenha equilíbrio quando você for usar as redes sociais. E a segunda coisa que nós vamos falar referente à idolatria é o futebol. O Brasil é considerado o país do futebol. É evidente que muitas pessoas gostam e assistem esse tipo de conteúdo esportivo. Porém, algumas pessoas vão além e tem até torcida organizada e considera o seu time de futebol como uma religião. Algumas pessoas cristãs deixam de lado o culto para ficar em casa assistindo futebol, assistindo o seu time de coração. Com isso, nós precisamos entender que quem é que está reinando primeiramente na vida dessa pessoa? É o futebol ou é Deus? Quem deve reinar em nossa vida primeiramente é Jesus. Jesus deve ser o centro de nossas vidas. Jesus deve ser o nosso objetivo principal todos os dias. Muitas pessoas são fanáticas e chega a um ponto de ofender uns aos outros devido ao time dele que perdeu ou algo semelhante a isso. Algumas pessoas chegam a idolatrar o seu time de coração e choram e fazem tudo diante do time deles. Porém, na igreja ou quando está reunido em algum lugar, não existe esse tipo de emoção, esse tipo de fé que eles têm no time de coração deles. E isso é um tipo de bezerro de ouro dos dias atuais. O futebol. Muitas pessoas consideram o futebol como uma religião, um tipo de idolatria e deixa o nosso Deus Altíssimo de lado. Tome muito cuidado com isso. E o terceiro bezerro de ouro dos dias atuais é os jogos virtuais.
quanto mais a tecnologia avança, mais os games também avançam. E com isso os gráficos começam a ficar mais atrativos e muitas pessoas começam a gostar desse tipo de conteúdo, ou seja, os games. O grande perigo dos jogos virtuais, os games, é que esse tipo de conteúdo causa vício. Pode trazer vício a você que consome esse tipo de conteúdo. Provavelmente o que você mais tem visto por aí são jovens no ônibus ou em alguma área pública com seu smartphone na mão jogando. E isso é algo que eles não têm controle nenhum, eles ficam ali o dia inteiro jogando aquele tipo de conteúdo. Dificilmente você vai ver alguns jovens se reunindo em uma praça pública com a Bíblia aberta, falando da palavra de Deus. O que você mais vê hoje são jovens com o seu smartphone em suas mãos, jogando jogos de violência, ou futebol, ou qualquer tipo de conteúdo que tem a ver com a área de games. E quando isso não é usado com temperança, pode tornar isso um tipo de Deus em nossa vida, ao ponto que nós estamos mais se entretendo com os games em vez da palavra de Deus, a oração e também a entoação dos louvores ao Senhor. Infelizmente, a área de games, esse tipo de conteúdo, está crescendo cada dia mais e muitos jovens estão se mergulhando nesse tipo de conteúdo e deixando a palavra de Deus de lado, e isso é muito perigoso. No tempo de Cristo, os jovens cresciam aos pés dos mestres que ensinavam a lei de Moisés e tantas outras coisas referente à lei de Deus. E com isso nós precisamos entender que os jovens também devem voltar às origens, estar sempre do lado de pessoas cristãs e ouvindo a palavra de Deus diariamente e conversando sobre algum capítulo da Bíblia que ele não entendeu e coisa do tipo. Isso será muito edificante. Mas infelizmente o que nós temos visto por aí são jovens e também pessoas adultas que ficam o dia inteiro nos videogames. Se você passa mais tempo nos jogos virtuais e esquece a sua família e Deus, então pode ter certeza que você já se tornou um tipo de idólatra. Devemos usar essas coisas com temperança e não devemos deixar de maneira nenhuma a leitura da palavra de Deus diária de lado. E o quarto bezerro de ouro dos dias atuais são as séries e filmes. Algumas pessoas assistem a Netflix, a Amazon, a TV aberta, a TV fechada, e com isso nós precisamos entender que devemos usar essas coisas com temperança. Às vezes eu leio alguns comentários nas redes sociais e algumas pessoas dizem assim: hoje eu vou fazer maratona de séries, ou seja, eles vão ficar o dia inteiro assistindo séries e assistindo filmes, e isso é um grande perigo. Nós precisamos entender que devemos separar todos os dias um tempo para estar com Deus. Algumas pessoas fazem maratona de séries, filmes e coisas referente ao entretenimento e às vezes não tem uma hora para estar com Deus, e isso é um grande perigo. Nós não podemos fazer isso de maneira nenhuma. É pecado você assistir filmes e séries? Não, desde que você saiba usar esse tipo de conteúdo de uma forma que edifique a sua vida e não traga escândalo para as pessoas que estão assistindo, se você estiver acompanhado com alguma pessoa. Tome muito cuidado com o tipo de conteúdo que você está assistindo nessas plataformas digitais. Primeiramente, faça aquilo que você tem que fazer, que é o seu momento devocional, oração, leitura da palavra e coisas referentes a isso. E depois você vá assistir algum tipo de filme, algum tipo de conteúdo e coisa do tipo. Mas não se esqueça de Deus. Deus deve ser o nosso objetivo principal e deve ser o fundamento e o baluarte em nossas vidas. Você é o sal dessa terra, a luz deste mundo. Vocês são embaixadores de Cristo. Então dê um bom testemunho e tome muito cuidado, porque hoje em dia muitas pessoas não entendem a palavra de Deus porque não lê a palavra de Deus, não estuda a palavra do Senhor. Por que será? Porque muitas pessoas ficam o dia inteiro nas redes sociais, nas séries e filmes e também na televisão. E isso é um grande perigo. E tome muito cuidado, que isso pode tornar em sua vida um tipo de Deus, um tipo de bezerro de ouro. E o quinto bezerro de ouro dos dias atuais
é o trabalho ou a sua profissão. Nós precisamos do serviço ou do trabalho para que cada dia mais tenha o pão de cada dia em nossa casa. É claro que Deus vai nos ajudar referente a isso, porque ele diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, e as demais coisas, vos serão acrescentadas. Então, devemos buscar primeiramente o reino de Deus. E isso vale também referente ao seu trabalho e ao seu serviço. Algumas pessoas trabalham demais e esquecem de sua família, esquecem de Deus, esquecem de seus amigos e tantas outras coisas que são fundamentais em nossa vida. Mas lembre-se que quem deu esse trabalho a você foi Deus. Então glorifique a Ele por isso e não deixe de lado de maneira nenhuma o seu Deus. Cuidado para que o serviço que você está ali executando não venha sufocar a sua vida espiritual com Deus. Não deixe de lado a sua família e Deus, de maneira nenhuma, porque talvez isso seja um tipo de bezerro de ouro em sua vida, porque você está amando mais o seu trabalho do que a sua família e Deus. Tenha temperança referente ao seu trabalho e o seu momento com Deus, ou seja, participe dos cultos se você puder, esteja mais presente em sua família. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.